Oi, meninos, tudo bem com vocês? Bom, espero que vocês estejam bem, porque se vocês estão bem, eu estou bem, e se estamos bem, nós aprendemos da melhor forma possível, sim. Bom, meninos, a aula de hoje nós vamos falar de voz passiva e voz ativa, ok? Bom, um outro tema também um pouco complexo, não sei se vocês perceberam, mas essa unidade está bem densa, assim. Os conteúdos estão muito densos. E isso é bom. Por que isso é bom? Porque estamos terminando, sim, nosso curso de português. Daqui a pouco chega o nível 10 e aí terminamos e ficamos felizes, sim? Mas o importante, porque eu estava pensando sobre isso, é que quando a gente chega a determinado nível e quando nós temos um nível avançado de algo, isso nos possibilita falar de várias formas, ok? Então, nas últimas classes, nós vimos o discurso direto e indireto. E por que isso é importante? Porque já construímos vocabulário, nós já aprendemos muitas palavras e nós estamos aprendendo agora outras maneiras de falar, sim? Então, qual é o meu papel como professor? Dar ferramentas, sim, para vocês. A gente sempre o professor sempre vai dar ferramentas e o estudante vai construir a casa, sim, da melhor forma possível, ok? Bom, então, vamos começar nossa classe, então. Filosofei agora, né? Falei filosofei um pouquinho, mas é importante. Já vou ficar com saudade de vocês, daqui a pouco acaba o curso e aí vai ficar um vazio muito grande na minha vida sem vocês. Bom, então lá, voz passiva e voz ativa em português. Então, salve galera. Sim, aí salve também um saludo informal em português, salve! Na aula de hoje, vamos aprender sobre a voz passiva e a voz ativa em português. A voz passiva em português ocorre quando o objeto da ação passa a ser o sujeito. Aqui no Brasil, é muito comum encontrar a voz passiva em notícias de jornais ou em revistas. A formação da voz passiva em português ocorre da seguinte maneira. E aí nós vamos utilizar, sim, vamos pegar o verbo ser e em seguida nós vamos agregar o particípio. Novamente o particípio. Lá no nível 8, sim, nós vimos o particípio, que ele sempre vai estar presente nos tempos compostos. E aqui nós vamos seguir falando do particípio. O particípio é muito importante. Nós vamos ver com mais detalhes nas próximas apresentações. Então, fique bem atento à explicação do seu professor e boa aula, ok? Bom, então nós vamos começar aqui a formação, sim, a formação da voz passiva, ok? Então, usamos o verbo ser mais o particípio do verbo principal. Quando eu falo verbo principal, é o verbo de ação, ok? O objeto, no final da frase, passa a ser o sujeito da oração. Ou seja, o que nós vamos fazer aqui com a voz passiva e ativa? Nós vamos fazer uma inversão, nós vamos trocar, sim, mudar de posição os elementos, os objetos, as pessoas, as coisas. Vamos fazer uma inversão aqui para poder falar de outra maneira. Como eu falei lá no discurso direto e indireto, a gente já tem ferramentas suficientes para poder falar, se comunicar. Então, nós chegamos no momento do curso que a gente agora tem várias oportunidades de falar uma frase, ok? Bom, então eu tenho aqui dois exemplos utilizando a voz passiva e a voz passiva. Então, por exemplo, na voz ativa, ela comprou o carro. Ela não, ele, perdão. Então, ele comprou o carro. Ok. Agora, quando eu passo para a voz passiva, o carro, aí ele vai para a frente e ele vai para trás. Ok? Então, eu fiz uma inversão aqui de papéis. Sim, não sei se. Sim, com certeza, sei não. Tenho certeza que vocês aprenderam lá no Batitierato essas coisas de voz de sujeito e objeto. Então, o sujeito aí era ele e carro era o objeto. Aí eu vou pegar o objeto, colocar como sujeito e ele como o objeto. Então, o carro foi comprado por ele. Super fácil, sim? E aí, como eu falei antes, comprou, aí nós temos foi, que é o verbo ser. Profe, como assim? Sim, é o verbo ser. No passado, foi. Então, o carro foi comprado por ele, ok? E aí, qual é a melhor forma de falar? As duas formas estão corretas de falar. Não tem problema. Ok? O que nós fizemos aqui? Apenas uma inversão de ordem. Prof, vai alterar o sentido da frase? Não vai alterar. Ok? Apenas estou dando aqui possibilidades de você falar de outras maneiras. Vamos ver se ficou claro? Vamos ver o outro exemplo. Na voz ativa, nós temos nós estudamos a matéria. E aí, quando
eu passo aí para a voz passiva, aí eu vou pegar a matéria, vou colocar primeiro e nós por último. Então, a matéria foi estudada por nós. Muito simples, sim, muito simples. E aí foi novamente o verbo ser e estudada o particípio. Foi o verbo ser no passado e comprado o particípio. Então, o que nós fizemos aqui? Mudamos de ordem e colocamos aí o verbo ser mais o particípio. Não modificamos no sentido, não modificamos em nada. Apenas nós alteramos aí a ordem dos elementos da frase. Ok? Bom, então aqui nós temos uma lista muito grande com a voz ativa e com a voz passiva. O que eu quero que chamar a atenção de vocês, que chamar a atenção de vocês aqui, é que sempre, por exemplo, se a frase está no futuro, no presente, a voz passiva no presente. Se está no passado, a voz ativa, a voz passiva vai estar no passado. Se está no futuro, a voz ativa, a voz passiva também no futuro. Então, sempre, 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 sempre vamos seguir esse padrão de tempos verbais, ok? Então, por exemplo, ele lê este livro. Sim, sim, o livro é lido por ele. Ele leu este livro. O livro foi lido por ele. Então, que já é passado. Então, na primeira eu falei é lido. Sim, depois foi lido. Ok? E aqui, só uma coisinha que eu deveria ter comentado, eu não comentei, que é o verbo ser em todos os tempos. Então, lá, é no presente, foi no passado, era no passado, será no futuro, seria futuro, está sendo, sim? No presente contínuo, estava sendo. No passado contínuo, tem sido. No mais que perfeito, tinha sido lido. Também aí no tempo, no tinha no mais que perfeito e o tem sido é no presente perfeito seja lido. Aí no futuro do subjuntivo composto fosse lido. No imperfeito do subjuntivo composto e for lido no futuro do subjuntivo composto. Então, sempre vai seguir essa ordem, ok? Sempre. Então, ele lê este livro, o livro é lido por ele. Ele leu este livro, o livro foi lido por ele. Ele lia esse livro, o livro era lido por ele. Ele lerá este livro, o livro será lido por ele. Ele leria este livro, o livro seria lido por ele. Ele está lendo esse livro, o livro está sendo lido por ele. Ele estava lendo este livro, o livro estava sendo lido por ele. Ele tem lido este livro, o livro tem sido lido por ele. Ele tinha lido este livro, o livro tinha sido lido por ele. Ele quer que eu leia este livro, ele quer que o livro seja lido por mim. Ele quis que eu lesse este livro, ele quis que o livro fosse lido por mim. Eles entenderão quando lerem este livro. Eles entenderão quando o livro for lido por mim. Ok? Então aqui sempre presente, presente, passado, passado, futuro, futuro. Ok? Não tem alteração. O que eu queria chamar aqui uma atenção de vocês é que em português eu não falo leído, eu falo lido. Sim? Já comentei nas classes passadas. Sim? Então lido, leído. Bom, acho que claro, sim. Depois dê um pausa, sim, nessa parte. Verifiquem bem. Então, o professor não está inventando. Então, presente, presente, passado, passado, futuro, futuro. É sempre importante, sim. E é por isso que é muito importante também. É importante ter essa sequência, assim, ter anotações no caderno, porque depois agora vocês podem voltar e lembrar, assim, que o professor não está inventando nada e não está falando coisas da cabeça dele. Então, nós já vimos todos esses tempos verbais, ok? Bom, então aqui, vamos lá, vamos fazer exemplos, sim, de outras frases, ok? Lembrando lá, a voz ativa não tem o verbo ser, na voz passiva tem o verbo ser mais o particípio. Então, eles compraram a casa. Então, eu vou inverter aqui a casa. Então, vou colocar casa primeiro e depois eles. Então, a casa foi comprada por eles. Elas escreveram uma carta. A carta foi escrita por elas. Também mudei a ordem. Eu fiz o exercício. O exercício foi feito por mim. Também mudei. Coloquei o exercício na frente e depois coloquei por mim. Aí eu não posso falar por eu. Sim, por eu aí já não pega bem. Aí fica muito informal, fica muito feio. Fica parecendo que não sabemos falar, ok? Português. Então não posso falar por eu.
Maria abriu a loja, ok? E aí, loja em português, tenda. A loja foi aberta por Maria. O diretor. Ah, lembrando lá, loja em português, lá, tenda. O diretor assinou o documento. Prof, o que é assinar? Assinar em português, firmar. O documento foi assinado pelo diretor. Prof, por que pelo? Lembra que por ele? Pelo. Por por lá, pela. Por los, pelos, por las, pelas. Ok? Então aqui, pelo diretor. Por quê? Diretor masculino. E se for feminino? Pela diretora. Nós não fizemos nada. Nada foi feito por nós, ok? Lembrando que o particípio do verbo fazer, hecho, sim, eu falo feito. E se é hecha, feita, ok? Então, tenha bem claro, sim, essa diferenciação. Bom, aqui nós temos aqui o particípio de alguns verbos, então eles vão ser diferentes na voz ativa e passiva. Por exemplo, prender, não sei falar prender em espanhol, acho que como arrestar, não sei falar. Então eu falo prender na voz ativa, prendido, passiva, preso. Aceitar, lembra que aceitar, aceptar. Aceitado e na voz passiva, aceito. Acender, acender em português, prender. Acendido, aceso. Entregar, sim, entregado. E entregue na voz passiva. Limpar, então, limpado, voz ativa, limpo na voz passiva. Matar, então, matado na voz nativa, e morto na voz passiva. Pegar, lembra lá, pegar, correr. Pegado na voz ativa e pego na voz passiva. Soltar, soltado na voz ativa e solto na voz passiva. Então aí vai depender do particípio, sim? Então, alguns, apenas esses, sim? O particípio ele vai variar de acordo com a voz, se é voz ativa ou voz passiva. Bom, e aí para a gente terminar a nossa classe, aí eu tenho alguns exemplos, ok? Com a voz passiva, ok? Então, lembra lá, voz ativa eu não vou dar muitos exemplos porque são frases comuns que nós utilizamos sem o verbo ser. E na voz passiva não, nós vamos utilizar o verbo ser mais o particípio. Então, o pedido de casamento foi aceito. Então, ela aceitou o pedido de casamento dele. Ou ele aceitou o pedido de casamento dela. O cigarro foi aceso, sim? Cigarro, cigarrilho, e aceso, prendido. A carta foi entregue. O quarto foi limpo, sim? Lembra lá, limpiar em português, limpar. Mais exemplos? Vamos lá. O homem foi morto, sim? Então, mataram o homem, se não sabemos como. O celular foi pego antes de cair. Lembra lá que pegar em português, correr. Então, o celular foi pego antes de cair no chão. As pombas foram soltas no casamento, sim? Lembra, não sei se é muito, hoje em dia, não sei se é muito comum no Brasil. E aí, pombas são as palomas, sim? E aí nós falamos, aí, antigamente, eu não sei se é muito comum, aí soltavam umas pombas, assim, como, ai, que romântico, duas pombinhas, um sinal de aliança, até porque por conta da Bíblia. Lá na Arca de Noé, sim, Deus faz uma aliança, um casamento com Noé, com as pombas. Então, tem muito aí. O professor também entende da Bíblia. O papagaio foi preso na gaiola. E aí, gaiola, em português, seria aí como lá jaula, ok? E é isso, meninos. Se a gente reparar bem em todas as frases, sempre vai ter o verbo ser no passado e o particípio. Então, aí, morto, pego, soltas. Então, por que soltas? Porque é feminino, preso, porque é masculino. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Então, nós falamos aí de voz passiva, voz ativa, mais aí um tema complexo, sim, mais um tema complexo, mas vai ajudar muito na formação de todos, sim. Lembrando que os temas agora, eles são mais complexos. Por quê? Porque nossos objetivos agora são maiores. Então, a ideia agora é a gente terminar o curso de português virtual super bem. E uma das formas de terminar o curso de português super bem é falando frases estruturadas, frases completas, com vocabulário, sim, frases com estrutura correta, com a conjugação correta. Então, é muito importante. Então, eu não sei se vocês estão percebendo agora tudo faz sentido, tudo que nós estudamos até agora, ok? Não deixe de fazer os exercícios da plataforma. Se tem alguma pergunta, assista o vídeo novamente ou pergunte o seu professor no encontro sincrônico, tá bom? Então,
Beijão, até a próxima aula. Ok? Tchau, tchau, meninos.